Ok, bem-vindos à casa de Deus. Alguma coisinha com sinal ali, mas já restabelecido. Nós estamos iniciando o nosso tempo de ensino da palavra de Deus, no nosso estudo de 1 aos Tessalonicenses. Já solicito que abramos nossas Bíblias no capítulo 2, dos versículos 13 a 20, é o texto nosso para a leitura hoje à noite. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 13 a 20, este texto da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus, assim como um pai se compadece de seus filhos, Deus se compadece daqueles que o temem. E a Bíblia nos ensina que Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Nós entendemos que a irmã Cláudia está vivendo um momento no seu viver, na sua vida, um momento crítico, difícil, de uma situação severa, com o padecimento da doença que ela tem, que é a diabetes, e as consequências ocorridas por causa da diabetes. E ela vive um momento de uma situação mais severa e solicita, clama, que clamemos ao Senhor por ela, orando, e ela deve acompanhar a live, a transmissão, deve acompanhar a transmissão, porque ela está verdadeiramente impossibilitada de estar aqui, sem ter sequer a condição de acomodar-se, assentar numa cadeira e estar na casa do Senhor. Então oremos, eu vou estar orando por ela, tá? Esse momento é difícil, chamado pela Bíblia, por Davi, na inspiração dada por Deus a ele, no Salmo 23, a atravessar, seguir pelo vale da sombra da morte. O que vai trazer amparo, auxílio, é saber que o Senhor, que é o nosso pastor, o meu pastor, Ele está comigo. A vara, palavra dele, e cajado, obra do Espírito Santo, podem fornecer consolo, fortalecimento, aquela obra que só Deus pode conceder, de fortalecimento, de consolo, de auxílio. E também tem a prima da dona Célia, a Cristiane, que por sinal é bem parecida com a Célia. Ela está na UTI, não é, Célia? Hospitalizada na UTI, e toda a família acompanhando e solicitando orações do povo de Deus em favor dessa jovem senhora, a Cristiane. Ela tem quantos filhos? Um menino? Tá, acho que um adolescente já. Então vamos estar lendo o texto e logo em seguida orando e lembrando da irmã Cláudia e também dessa prima da dona Célia, a Cristiane. Coloquemos-nos em pé por alguns instantes apenas, para que procedamos à leitura da palavra do Senhor. Versículo 13 ao versículo 20, essa porção que nós estamos estudando da palavra do Senhor, um trecho onde Paulo vai referir-se, finalizando o capítulo 2, aquilo que por causa de terem recebido a mensagem por ele pregada, o que os tessalonicenses se tornaram para Paulo e o que muitos se tornariam para eles através da pregação do Evangelho. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus,
a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Amém. Deus abençoe esta porção da palavra dele, porção lida nesse momento, e nós vamos orar, lembrando a irmã Cláudia e a Cristiane, enfermas, colocando essas preciosas vidas no altar do Senhor, e também todos quanto aqui estão e aqueles que pela transmissão vão nos acompanhar, recebendo o ensino, a pregação da palavra. Graças te damos, Senhor Deus, Pai Celestial, Deus de todo poder e autoridade, assentado estás num trono de majestade e glória. O Senhor reina. O domínio do Senhor é um domínio que alcança tudo e todos. O Senhor é Deus soberano, com poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Graças te damos, Senhor Deus. Temos vindo hoje à noite, uma vez mais, nos é concedido o privilégio de cultuarmos o Senhor, de estarmos na igreja de Jesus Cristo. Ó Pai, conquanto busquemos o trono da graça do Senhor em favor deste momento da pregação e ensino da palavra do Senhor, como sempre o fazemos, também, Deus, por amados que estão enfermos, acometidos pelo abatimento na saúde física, que muitas vezes vem também para a parte emocional. Ó Deus, que a irmã Cláudia receba todo o amparo que ela necessita, todo o fortalecimento, consolo, que somente do Senhor ela pode ter de uma maneira impressionante. Oramos por ela, ó Deus, dá-lhe a graça, Pai, para ouvir, acompanhar-nos neste momento do ensino da palavra. Também pelaquela jovem senhora, prima da minha esposa, num leito de hospital, de terapia intensiva, inspirando cuidados e temores para a família, mas lançamos diante do Senhor toda a inquietação nesse sentido. Temos do Senhor e no Senhor o melhor cuidado, a melhor provisão. Nos sujeitamos, ó Deus, à Tua vontade, pois ela é boa, agradável e perfeita. Teu Pai, conceda à família a compreensão que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E o Senhor tem planos e propósito. Nada acontece ao acaso. Oramos também, Deus,
por conversões hoje à noite, por pessoas entregando suas vidas verdadeiramente ao Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. E aqueles que já assim tiveram essa decisão, consagrando, dedicando. Oramos pela mensagem mensageiro nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Embora nós já tenhamos uma compreensão real, verdadeira, do fato de estarmos seguindo o Senhor Jesus, que o caminho não é fácil, é um caminho áspero, um caminho cheio de espinhos, notabilizando para nós dificuldades, verdadeiramente perseguição, que nunca em momento algum Jesus Cristo deixou de orientar os seus seguidores, os seus servos, e desde a perseguição a Cristo, vindo para a igreja primitiva e até os dias atuais, o cristianismo tem enfrentado a perseguição. Desde o momento que o apóstolo Paulo entrou no campo missionário como pregador do Evangelho, como anunciador das boas novas de salvação em Cristo Jesus, a perseguição lhe fora real. Ele experimentou e ele podia ter uma noção muito real disso, porque anteriormente ele também estava no grupo daqueles que perseguiam Cristo, daqueles que perseguiam e eram contrários à pregação e propagação do Evangelho. E Paulo testemunhara um momento marcante na história da igreja primitiva, quando Estevão sofreu e é considerado, de fato foi, o primeiro mártir. Estevão, uma pessoa que em dado momento do seu testemunho, da sua vida tão contagiosa por Cristo que Estevão tivera, marcaria para sempre o apóstolo Paulo, porque lá ele estava entre os acusadores de Estevão e aqueles que apedrejaram Estevão, colocaram suas capas diante de um mancebo, Saulo, que posteriormente usaria o nome Paulo. E ele lembrou-se disso sempre. Ele também foi um perseguidor do Evangelho, da pregação do Evangelho, do cristianismo. Mas ele foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus. E ele foi chamado um vaso escolhido. Deus o escolheu. Cristo o chamou. Iria usá-lo, mostrando quanto ele padeceria, pregando, anunciando o que antes ele perseguia, que era Jesus Cristo, o Evangelho. E em Tessalônica, chega um momento no capítulo 2, que nós vamos tratar naquele quadro que dá recepção. É tão maravilhoso você entender que, por terem recepcionado com a percepção e o poder da mensagem, os tessalonicenses que responderam numa aceitação, num acolhimento à mensagem, à palavra de Deus, verdadeiramente, vieram experimentar uma conversão dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo vai dizer para eles que eles se tornaram a sua coroa de júbilo, de exaltação, de alegria, de exultação, de alegria, porque eles acolheram a palavra e vieram ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então há uma menção, vai finalizar falando sobre isso,
nós vamos entender melhor sobre isso no resultado da mensagem, mas da percepção, do acolhimento, de receber a mensagem. Eles experimentaram também o poder da mensagem, porque a obra de Paulo pregando realizou uma obra interior, seguida depois por uma demonstração exterior na vida e viver daqueles amados convertidos. Por quê? Porque eles experimentaram a perseguição. Então eles se tornaram objetos de perseguição. E a exemplo dos convertidos da Judéia, eles imitaram esses convertidos da Judéia, porque experimentaram a perseguição. Vale ressaltar que eles receberam a pregação do Evangelho sendo os pregadores perseguidos. E porque eles responderam no acolhimento da mensagem, eles também experimentaram a perseguição, estavam experimentando a perseguição, embora pela graça de Deus eles se mantinham firmados no Senhor. E hoje nós vamos falar uma outra consideração. O 13 e 14 traz isso, a recepção da mensagem. Já o versículo 15 e 16 vai apresentar para nós o contrário da recepção, da aceitação. Se por um lado pessoas aceitaram, o contrário disto, e sempre foi uma realidade no que diz respeito à pregação do Evangelho, ocorreu também a rejeição. Porque ninguém pode ficar neutro com respeito à mensagem de Deus. Ela deixará alguém alegre, ou muitos alegres, muitos regozijando-se, e deixará também muitos irados. E houve então a rejeição quando Paulo pregou em Tessalônica. E no finalzinho do versículo 14, ele vai mostrar por quem essa rejeição foi apresentada. O versículo 14, ele fala que os crentes tessalonicenses, os convertidos, estavam imitando os irmãos da Judéia, os convertidos da Judéia, que estavam em Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Nós vamos entender esse grupo de judeus, porque no versículo 15, então, para o teor do nosso texto hoje, esses judeus que tiveram a mesma atitude de perseguição que fora praticada com os irmãos da Judéia, os convertidos da Judéia, também agiram da mesma maneira com os convertidos de Tessalônica. Paulo vai descrever eles, quais mataram o Senhor Jesus, no versículo 15, e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Então a rejeição da mensagem, essa rejeição da mensagem, ela tem, e Paulo apresentou uma consequência. Nós temos uma missão: pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação em Cristo. É a nossa responsabilidade, falar da obra redentora de Jesus Cristo. Os judeus que se tornaram tão severos e absurdamente perseguidores do cristianismo, eles estavam dentro do que poderíamos chamar de setor religioso, que fora o judaísmo. O judaísmo, Deus tratou com os judeus, a nação que Deus estabeleceu, Israel, para o conhecimento dele, e dentro dos escritos do Velho Testamento, Deus preparou Israel com
promessas, mandamentos, tudo que dizia respeito à vinda do Salvador, do Messias. Mas nunca Deus estabeleceu que nenhum setor chamado religioso seria o setor pelo qual ele evidenciaria a sua salvação, senão através de uma pessoa. Nem mesmo a igreja tem poder para salvar, a igreja de Jesus. Você me entende? O Salvador é Jesus, amém? Amém. A pessoa de Cristo, foi Ele que realizou o sacrifício. A igreja é o corpo de Cristo, numa analogia, numa semelhança ao corpo humano, que é comandado, dirigido pela cabeça. Então, no corpo de Cristo, que é a igreja, Ele comanda o seu corpo. Então, embora os judeus tenham toda uma compreensão de Deus na palavra, quando tiveram então que vir avaliando pela escritura que tinham, a resposta de Deus para o maior problema da humanidade, desencadeado esse problema pelo pecado de Adão e Eva, que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu a vinda do Redentor, e na plenitude dos tempos, porque Deus trabalha, como eu tenho mencionado aqui, num tempo exato e preciso. Algo que Deus diz que vai acontecer, tudo toma processo, andamento para que aquilo aconteça no tempo estabelecido por Deus. Tanto é que nós agora, diferente do pessoal do Velho Testamento, eles aguardavam a vinda do Messias, o primeiro advento, a primeira vinda, com promessas, com mandamentos, com ordens de Deus, estabelecidas pela palavra de Deus. Mas chegou-se o momento que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A resposta de Deus para a maior necessidade do ser humano, de todos, indiscutivelmente. Cristo é a magnífica descrição do amor de Deus para o mundo, não é apenas para um povo, mas para o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos crido na existência e realidade de um único Deus. Um único Deus. Os homens podem acreditar no que eles quiserem e chamarem de deuses, mas verdadeiramente as Escrituras, a palavra de Deus e o testemunho da própria natureza, chamada de livro sem palavra, testifica, os céus proclamam, anunciam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam, manifestam, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite mostra sabedoria outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes. Salmo 19, nós entendemos sobre isto. Qualquer pessoa, na sua sã consciência e sinceridade, que deparar-se, colocar-se diante de Deus, Deus, manifesta o teu agir na minha vida, com certeza Deus manifestará. Amém?
Deus não brinca de pique, de esconde-esconde. É um Deus que se revelou, se mostrou, se fez conhecido. E quer ser conhecido, não quer que ninguém padeça de falta de conhecimento dele. É para conhecer e prosseguir conhecendo o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus. E também o único plano de salvação. Eu estou colocando tudo isso aqui para você, porque quando eu bater na tecla rejeição, você entendeu o peso que tem essa expressão, essa atitude e a consequência sobre aqueles que rejeitam aquilo que Deus tão enfaticamente, de maneira crucial. Então há um único Deus e um único plano de Deus para a salvação. E ele apresenta a pessoa do Salvador, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz: eu vim para que tenham aquilo que o homem mais almeja, vida. E Jesus diz: e vida com abundância. Tem pessoas que ficam imaginando assim: se eu pudesse encontrar alguém que poderia suprir todas as minhas necessidades, dificuldades, contratempos, problemas, limitações. Já temos alguém apresentado à humanidade: Jesus. Jesus. É preciso olhar para Ele pela fé. É outro fator importante que estabelece a razão porque Deus entregou-nos a sua palavra, entregou-nos as Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé vem pela palavra de Deus. Então, não é que de repente o homem tenha condição no seu interior de começar a crer do nada. Não é assim. É pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, tem a assinatura de Deus, tem a certificação de Deus, tem a obra de Deus, tem o poder de Deus, a obra do Espírito Santo. Essa mensagem foi pregada por Paulo em Tessalônica, segunda viagem missionária. Deus o enviou para lá, debaixo de preciosa confirmação, tirando-o da Ásia Menor, onde ele estava pregando o Evangelho, porque Deus queria que agora a região da Grécia, na Europa, lá chegasse um mensageiro chamado apóstolo Paulo, e não chegou sozinho: Paulo, Silvano e Timóteo, homens de Deus, na missão de Deus. Trabalho fácil? Não. Vira comigo lá em Atos 17. Atos 17. Atos capítulo 17. Pelo menos uma vez por semana, leia Atos 17 de 1 a 10. Atos 17. Versículo 1: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre o quê? As Escrituras. Usando a palavra de Deus. E o que ele disputou com eles sobre as Escrituras? O versículo seguinte diz: expondo
e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Você aprendeu comigo? A pregação dele foi das Escrituras. Cristocêntrica, ele pregou Cristo. Versículo 4, olha o resultado. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas nesse versículo 5, de Atos 17, aqui nós temos o grupo daqueles que se apresentam como os que rejeitam a mensagem, a palavra da pregação de Deus. Imagine você, as pessoas que você vai pregar o Evangelho, as pessoas que você vai falar do amor de Deus, que você vai falar da obra de Cristo na cruz do Calvário. Elas podem recepcionarem, ou elas podem rejeitar. Nós trabalhamos com aceitação ou rejeição. E a Bíblia diz aqui, conquanto pessoas estavam crendo, se unindo a Paulo e Silas, menciona alguns deles, provavelmente de judeus, que creram, porque a sequência do versículo vai dizer também uma grande multidão de gregos religiosos, provavelmente gregos interessados no judaísmo, e não poucas mulheres principais, mas os judeus. Como é que o escritor chama os judeus aqui? Desobedientes. É a classificação deles. Eles estavam desobedecendo. Enquanto alguns deles são os obedientes, esses aqui estão desobedecendo. Judeus desobedientes. E não é a primeira vez que a Bíblia menciona que esses judeus, além de serem desobedientes, eram movidos de inveja. Uma coisa terrível, não é? Paulo alcançando pessoas com a pregação e eles com inveja do trabalho realizado por Paulo. Lá em Atos 14 também houve inveja por parte dos judeus que estavam causando mutim quando Paulo por lá passou pregando na Antioquia da Pisídia. E aqui os judeus, movidos de inveja, a Bíblia vai dizer que eles tomaram alguns homens perversos dentre os vadios, pessoal desocupado, para fazer o quê? Para causar um alvoroço, ajunta o povo, alvoroçaram a cidade, e vão lá assaltar a casa de Jasson, procurando Paulo, Silas e Timóteo, não os encontrando, trouxeram Jasson e alguns irmãos, a presença dos magistrados, e eles tinham um clamor, esses judeus desobedientes, com esse povo unidos a eles. Eles estavam alvoroçando, dizendo assim: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, referindo-se a Paulo, Silas e Timóteo. Se algum alvoroço Paulo, Silas e Timóteo estava provocando no mundo, era algo muito benéfico, mas não era alvoroço. Alvoroço era o que eles estavam fazendo, porque a Bíblia diz lá que eles alvoroçaram, no versículo 8, a multidão e os principais da cidade. Eles sim estavam causando mutim, transtorno. Paulo e Silas, na maior consideração possível de ordem, condução correta, estavam na missão de pregar o Evangelho, uma missão de Deus, fazendo a vontade de Deus. E
tanto você pregando, anunciando, quanto aqueles que vão receber, o sinal para nós, o direcionamento bíblico para nós, é de perseguição. Você vai ser perseguido de uma forma ou de outra, você vai enfrentar, está sujeito a enfrentar perseguição. E Paulo, dentre os perseguidos, foi aquele que, de maneira mais severa, mais contundente, decisiva, enfrentou perseguição. Ao ponto de dizer assim: perseguições e aflições tais quais me aconteceram, mencionando os lugares, mas o Senhor de todas me livrou. Nós estamos a serviço do Senhor dos senhores, Mestre dos mestres, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja a honra e glória. Somos servos do Senhor. Temos no Senhor o nosso general. Cristo é o nosso general. Amém? A missão dada por Ele, nós somos apenas instrumentos, irmãos. A Bíblia diz que Paulo, em Atos 18, ele foi impulsionado pelo Espírito. É lindo ler sobre isso. A maneira como o Espírito Santo usava Paulo. E ele era usado por Paulo, usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, pregando o Evangelho. Rejeição, a rejeição da mensagem. E Paulo vai descrever o que acontece quando ocorre a rejeição da mensagem. Toda ação vai provocar uma reação. A aceitação desencadeou perseguição, mas a aceitação estabeleceu o que nós vamos ver no resultado, o que os tessalonicenses tornaram para Paulo. Que lindo quando ele fala sobre isso, a coroa da alegria. Mas a rejeição, ela também tem um resultado, uma consequência. E Paulo vai fazer uma relação no versículo 15 dos pecados desses judeus, relação essa feita por Deus, dos judeus desobedientes. Poucas passagens na Bíblia nas quais um castigo mais severo seja dado à nação de Israel do que nestes versos, a nação judaica. O versículo 15 fala dos judeus sendo responsabilizados pela morte de quem? Quem é que entregou Jesus? Quem é que levou Jesus à cruz? De maneira muito decisiva e contundente. Israel é uma nação responsável pela morte do Messias. O texto diz: os quais também mataram o Senhor Jesus. Eu sei que Roma também tem a sua parcela de envolvimento, sim. Mas Roma, como aquela situação de participação. Mas quem realmente decidiu? Quem decidiu? Foram os judeus. Quem quereis que vos solte? Há uma decisão, é o primeiro, eu não sei se é o primeiro, mas pelo menos foi uma situação de plebiscito. O povo decide. Eu sei que Judas foi um instrumento de Satanás para entregar Jesus às autoridades, para trair Jesus. Mas conforme estava descrito na palavra, Cristo seria traído. Mas ai daquele por quem ele fosse traído. Um instrumento de Satanás. E os judeus, aqui nesse texto, descrito como os que mataram o Senhor Jesus e os seus profetas. 3 pecados são mencionados só no versículo 15 que eles praticaram. Primeiro, eles são responsabilizados pela crucificação de Cristo. Eles crucificaram Cristo. No grego, o Senhor, eles mataram exatamente a Jesus. E a ênfase está na sua identidade como Senhor. Olha que Paulo diz: os quais também mataram o Senhor Jesus.
A identidade, quem é? O Senhor Jesus. Embora líderes judeus modernos, muitas vezes procuram lançar a principal culpa sobre o governador gentio, Pôncio Pilatos, o testemunho de Deus não confirma essa pretensão. Não há nenhuma menção aqui de Pôncio Pilatos, ou há no texto? Não. O texto deixa claro, os quais, esses que rejeitaram. João diz que Jesus veio para o que era seu, o Evangelho de João, capítulo 1. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O contrário de não receber é rejeitar. Rejeitaram, recusaram. O próprio Senhor Jesus, no seu ministério, haveria de pronunciar contra aqueles que examinavam as Escrituras. Fariseus rebeldes, coração endurecido, examinavam as Escrituras porque cuidavam ter nelas a vida eterna. João 5,39. Escrituras que testificavam de Cristo. E abertamente Jesus pronunciou diante deles: e não quereis vir a mim para terdes vida. E ainda hoje, os judeus, na sua maioria, rejeitam Jesus como Messias que veio, que Deus enviou. Eles crucificaram o Cristo de Deus. Também, o texto vai dizer, eles perseguiram os seus profetas e nos têm perseguido. E não agradam a Deus. Eles perseguiram o povo de Deus, esses judeus. Um estudo do livro de Atos, quando você estiver lendo o livro de Atos, preste atenção na rejeição da mensagem e na perseguição por parte dos judeus, desencadeada pelos judeus, contra os pregadores, os homens de Deus usados para pregar a palavra. Perseguição, perseguiram o povo de Deus. E Atos vai mostrar sobre isso. E Paulo também, antes da conversão dele, participou no grupo dos perseguidores, prendendo e até levando à morte os pregadores, os proclamadores do Evangelho. Dentre as chamadas religiões, que o homem chama de religião, ainda hoje, a mais perseguida, odiada, é exatamente aquela que chamada religião, o cristianismo, porque o cristianismo não é meramente uma religião, é uma pessoa, a pessoa de Cristo. Na expressão mais linda de Colossenses, Cristo em vós, esperança da glória. Porque se uma pessoa verdadeiramente crer em Cristo como Senhor e Salvador, ela é alguém fazendo verdadeiramente parte do povo de Deus. E através do judeu Jesus é judeu, através do judeu Jesus, Deus trata com a humanidade. É verdade sim que a salvação vem dos judeus. João capítulo 4, Jesus conversou isso com a mulher samaritana. Mas a salvação vem dos judeus através do judeu Jesus. Ele é o caminho. Então você entende e percebe que quem tem o Filho tem acesso a Deus, tem relacionamento com Deus. É o Filho que intercede, não é a religião que intercede, não é a igreja que intercede, é o Filho. É o Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como ele fez isso? Na obra redentora na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue, tomando sobre si os pecados e fazendo a obra de expiação, semelhante àquela obra que era feita, relatada pelo livro de Levítico,
o dia da expiação, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo, no santo dos santos, e ele então tinha que oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, tanto quanto do seu próprio pecado. Mas Jesus não tinha pecado. Ele foi o Cordeiro imaculado de Deus, sem defeito, sem mancha, sem mácula, porque o sacrifício para satisfazer a justiça de Deus assim o exigiu. Um cordeiro imaculado. Na tipologia do Velho Testamento, muitos cordeiros foram oferecidos, mas quando João Batista fitou Jesus, não tem evidência, nenhum grau de parentesco para ser destacado. João não disse: eis aí o meu primo. Não foi assim que Jesus foi introduzido por João naquele momento. Jesus era primo de João. Eis aí o meu primo. Esse camarada é legal. Não foi assim. João vai dizer, em João 1,29, eu acho, pois me confirma o texto: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E não houve nenhum grau de parentesco também quando João, o Batista, destaca: convém que ele quem? Cristo, cresça e diminua eu. E João exatamente haveria de pronunciar isto quando ele estava sendo questionado: é você o Cristo ou não? E diz: eu não sou, eu sou aquele que vem adiante dele, preparando o caminho. João foi o precursor do Senhor Jesus, mas ele destacou que Cristo, o Cordeiro de Deus. E João confirmou nos seus dias a respeito de quem realmente era Jesus. Não é qualquer pessoa entre os seres humanos com um pouquinho a mais de poder, não, irmãos. É o Deus Filho, o bendito e eterno Salvador. Entre os homens, Deus teve homens com um pouquinho a mais de poder, humanamente falando, e foram falhos. Você observa Sansão, um pouquinho a mais de poder que ele tinha, um diferencial dos seres humanos, mas nem por isso deixou de cometer as falhas que ele cometeu. Mas Jesus não. Jesus não era qualquer pessoa. Embora tomasse a forma humana, encarnasse, ele era tanto Deus, como se nunca fora homem, tanto homem, como se não fora Deus. O Filho de Deus se fez filho dos homens, para que os homens pudessem, através dele, ser feito filho, filhas do Deus bendito. Ninguém nasce filho de Deus. Pastor, que isso? É criatura. Você é criado por Deus, criado à imagem e semelhança. João 12. Mas todos quanto receberam, falando de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, o nome de Jesus. Para ser filho de Deus, você tem que receber, você tem que crer em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Nem Maria serve. Maria foi apenas uma serva. Ela mesma iria chamar Jesus meu Senhor e Salvador, porque Maria também precisava de um Salvador. Tem gente que acha que não, mas Maria, não, Maria também vem da descendência de Adão e Eva, amados. E a Bíblia diz que o pecado, todos pecaram, não escapa um, e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. No dia em que o homem pecou, Deus já havia predito: certamente morrereis. Fisicamente não, mas espiritualmente morte instantânea. Depois, morte física. A morte não é aniquilamento, não é deixar de existir, é separação. É separação. A morte cessa-se, a vida do corpo
o fôlego de vida volta para Deus. Espírito e alma. Aos homens, eu sempre menciono isso aqui, está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Então, depois dessa vida, há uma eternidade. Amém. Até porque no plano original de Deus, Deus não decretou morte, é vida. Deus criou para que o ser humano vivesse. Tanto é que na obra de redenção do corpo, não dá para você ter esse mesmo corpo. É um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo, não mais sujeito a doenças, nem é morte na eternidade. Não tem morte, não. Acabar-se-á a última inimiga. Morte não é amiga de ninguém, não. Morte é inimiga. Você viu, nós lemos hoje pela manhã e à noite o capítulo 5 de Gênesis, chamado de capítulo fúnebre. E morreu, nasce, vive e morre, com exceção de 2 por enquanto, não é? O Elias, que subiu ao céu vivo, e o Enoque, que andou com Deus, Deus tomou para si. Os demais todos experimentaram o último suspiro. Jesus também, identificando com o pecador, experimentou a morte. O Evangelho é uma boa notícia da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor Jesus, amém? Ele ressuscitou, Ele está sentado à destra do trono de Deus, aguardando o soar da última trombeta, e Ele vai voltar para buscar os seus, amém? E os seus estão na igreja de Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo. Rejeição. Eles também, versículo 15, se opuseram à obra de Deus. Os judeus estavam impedindo os cristãos de falar aos gentios para que fossem salvos. Qualquer pessoa que você pregar o evangelho, a pessoa crer e a obra de conversão acontecer, nunca mais tal pessoa irá para o lugar chamado inferno. Porque se você tem Cristo como Senhor e Salvador, ausente do corpo, presente com o Senhor. Eu vou encerrar trazendo a sua lembrança de 2 ladrões sendo crucificado com Cristo. Apenas um recebeu, acolheu a mensagem salvadora de Jesus Cristo, o outro não. O outro estava assim: eu quero prova, desce da cruz. Um dizia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. Por que hoje? Porque hoje é o dia da salvação. Ouvite em tempo aceitável, segundo aos Coríntios 6:2, socorrite no dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da decisão da pessoa colocar a sua vida e dizer: Jesus é o Senhor, Ele é o meu Senhor. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de que não creem? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos pés os que anunciam as boas novas, os que anunciam o Evangelho. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Cristo dá vida eterna. O peso da rejeição, eu vou falar mais sobre isso semana que vem. Castigo, punição. Não demorou muito tempo, no ano 70, olha o que aconteceu com Israel. E os acontecimentos que ainda estão por vir no futuro, que vão ter a punição para Israel.
pelas atitudes deles. Vamos colocar em pé nesse momento. Deus usou Paulo por 3 sábados, pregando. E ainda assim, os judeus se mantiveram desobedientes. Eles ouviram, mas mantiveram seus corações endurecidos, rejeitaram, não quiseram vir a Cristo para ter vida eterna. É a mesma mensagem que nós estamos falando aqui hoje à noite, anunciando. O caminho é Jesus, a vida é Jesus. O Salvador, a salvação tem endereço certo. O caminho para Deus tem o lugar certo. Nem a igreja pode levar você ao céu. A igreja não salva. Seguir mandamentos não salva. Mas Cristo salva. Cristo dá vida eterna. Estou seguindo a Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele não é um caminho, é o caminho. É a verdade, a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus abençoe. Nós vamos orar nesse momento. Seja bem-vindo, Davi. É Davi, né? Isso, Davi, seja bem-vindo. Está conosco. É a companheiro de trabalho, né, da Esther, lá no hospital, do Rafael também. Estava domingo passado, e hoje à noite conosco. Seja bem-vindo. Vamos orar. Graças te damos, Senhor Deus, pela autoridade, pelo poder da palavra do Senhor, pela obra do Espírito Santo, trazendo a convicção do pecado, do juízo e da justiça. Essa palavra do Senhor é viva e ela produz vida. Oramos, Senhor, que sempre sejamos proclamadores, anunciadores, divulgadores da palavra do Senhor. Nos ensine, nos capacite, ó Deus, e desperta entre o nosso povo um povo que vai atentar, que vai desejar ser cumpridores da palavra do Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe a obra deste pequeno rebanho, ó Deus. Ser com os pregadores aqui, eu não sou o único que ensina, mas cada membro aqui tem assumido o compromisso de ensinar a palavra do Senhor. Que sejamos incansáveis, inabaláveis na missão que nos é apresentada pelo Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo quanto o Senhor temos alcançado pela graça e misericórdia, porque de nada somos merecedores. E oramos que tanto a Cláudia quanto a Cristiane tenham o alívio que vem do Senhor. Oramos também pelos que pela transmissão nos acompanham, que um dia também possa estar no lugar onde estamos. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.